Olá, queridas, olá, queridos, tudo bem? Professor Jefferson Silva aqui novamente com vocês, o Jeff que você já conhece. Esse é o canal Química do Jeff, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E você aqui pede, a gente atende. Dessa vez, meu querido amigo Francinaldo Guimarães, tá? Professor de Biologia lá de Roraima, pediu para eu dar uma moral aqui para os alunos lá de Roraima que estão se preparando para a Estadual de Roraima. Então aqui está a prova de 2020. Vou começar com essa questãozinha. Resolveremos outras, tá, meu querido? Tranquilo? Obrigado pela moral, obrigado pela participação no canal. E aqui a gente vai começar com essa questãozinha que eu achei bem interessante para a gente fazer uma revisãozinha de classificação periódica dos elementos. Tá junto comigo? Vamos então, olha só. Sempre, sempre, sempre fico aqui na tua frente no início do vídeo, mas vou sair já já para você conseguir ler o enunciado comigo. Show? Gente, vamos lá. Sobre a tabela periódica, assinale a opção correta. Então, tem algumas afirmações a respeito de tabela periódica e você vai ver uma tabela periódica já aqui, ó. Vou até ficar aqui no cantinho já para me preparar para analisar essa tabela contigo para a gente resolver essa questão tranquilinho. Vamos lá? Olha só, gente. Primeira afirmação, opção A. Gases nobres com número atômico baixo, hélio e neônio, o hélio tem número atômico 2 e o neônio número atômico 10. De fato, são números atômicos baixos, ok? Tem potencial de ionização mais baixo por serem átomos pequenos e apresentarem os elétrons da primeira e da segunda camada eletrônica mais atraídos pelo núcleo. Galera, vamos lá. O que é potencial de ionização ou energia de ionização? É a energia necessária para você arrancar um elétron de um átomo isolado na fase gasosa. Tá? O núcleo do átomo é positivo. Todos os prótons estão ali reunidos no núcleo. Os elétrons estão espalhados na eletrosfera, cada um no seu subnível, no seu orbital. Tá? Então, cada elétron sofre individualmente a atração do núcleo que concentra todos os prótons. A justificativa que ele está dando na primeira é que os elétrons da primeira e da segunda camada eletrônicas são mais atraídos por esses núcleos. Gente, se são mais atraídos, deve ser mais difícil retirar. Então, o potencial de ionização deve ser mais alto e não mais baixo. A justificativa deles é contraditória com o que ele fala acerca do potencial de ionização. Certo? Só dando uma passada aqui na tabela periódica rapidinho, olha o que a gente pode ver. Vou sair da tua frente aqui já já. Ó. Vim para cá, aqui no cantinho, né? E vou virar um jefinho aqui no canto, para não atrapalhar a sua leitura da tabela. Pronto, sou eu aqui, jefinho no cantinho aqui. Bom? Olha o hélio, olha o neônio, certo? Na tabela periódica, o raio atômico ele aumenta à medida que você aumenta o número de níveis eletrônicos na sua configuração. Elementos que estão no terceiro período têm 3 níveis eletrônicos ocupados na sua configuração eletrônica. Elementos do quarto período têm 4 níveis eletrônicos. Então, se eu estou numa mesma família, quando o número atômico aumenta, eu desço. Eu desço porque eu estou aumentando o número de níveis ocupados na minha distribuição eletrônica. Agora, se eu tiver 2 elementos do mesmo período, o elemento que tiver menor número atômico tem uma carga nuclear menor, menos prótons. Isso quer dizer que esse núcleo é menos capaz de atrair os elétrons que estão espalhados na eletrosfera. Se esse núcleo é menos capaz de atrair os elétrons da eletrosfera, esses elétrons ficam um pouquinho mais espalhados. Lembra? Os elétrons se repelem. Se não tem uma força muito grande do núcleo puxando esses elétrons, eles ficam um pouquinho mais espalhados. Então, se eu tiver que analisar raio, o raio aumenta para baixo nas famílias, né? No mesmo grupo ele aumenta à medida que eu desço, porque aumenta o número de níveis, mas se eu tiver no mesmo período, comparando 2 elementos do mesmo período, o de menor número atômico vai ter menor carga nuclear, menor capacidade atrativa, consequentemente raio maior, os elétrons mais espalhados. Então aqui eu tenho o aumento do raio, certo? Eu não sou muito fã dessas setinhas não, mas eu reconheço a utilidade delas. Tá? Já o potencial de ionização, ele varia, se você comparar com raio, na mesma família, ele varia aumentando quando eu subo. Né? Por quê? Quando o raio é pequeno, os elétrons de valência, os elétrons arrancados, sempre são os elétrons de valência. Então, esses elétrons de valência são
estão mais próximos do núcleo, né? À medida que eu subo numa família, o raio é menor, os elétrons de valência são mais próximos, estão mais próximos do núcleo. A atração, portanto, é maior. Se a atração é maior, é mais difícil arrancar esses elétrons. Sendo mais difícil, a energia de ionização é mais alta. Tá? Aí a gente pensa no seguinte, tá? Você compara a energia de ionização dos metais com dos não metais. Sabe por quê? Porque o metal tem uma propriedade característica que é a eletropositividade, que é a tendência natural a ceder elétrons quando uma ligação é estabelecida. Gente, se estamos tratando de um elemento que naturalmente tem facilidade para ceder elétrons, tirar elétron dele deve ser fácil. Então, os metais, em geral, têm maior facilidade para perder elétrons do que os não metais. A energia de ionização dos metais tende a ser mais baixa do que dos não metais. Os não metais têm uma propriedade que é a eletronegatividade, que é a tendência natural a atrair elétrons quando uma ligação é estabelecida. Certo? Então, se o não metal tem a tendência natural a atrair elétrons, tirar elétron dele deve ser difícil. Tá? Então, como é que você pensa no potencial ou energia de ionização? Para os metais, tende a ser mais baixa. Para os não metais, tende a ser mais alta. Mas na mesma família, ela aumenta quando eu subo, porque diminui o número de níveis eletrônicos, número de camadas, os elétrons de valência estão mais próximos do núcleo, mais difíceis de serem arrancados. Tá? Em termos de setinha, de novo, eu não gosto muito disso, mas ele varia de maneira contrária ao raio. Só que eu tenho que lembrar aqui a energia de ionização ou potencial de ionização, eu preciso lembrar de comparar metais com não metais. Metais, em geral, têm energia de ionização mais baixa que os não metais, porque o metal naturalmente tende a perder elétrons. O não metal, ao contrário, naturalmente tende a ganhar os elétrons. Certo? Se a energia de ionização está para cá, né, sendo difícil tirar os elétrons, porque quanto mais eletronegativo, quanto maior a tendência a atrair os elétrons, maior a energia de ionização, a nossa eletronegatividade também vem para o mesmo lado. Tá? Só tem um detalhe, a eletronegatividade não está definida para gases nobres na escala de Pauling. Existem outras escalas de eletronegatividade que normalmente a gente estuda no ensino superior, que definem sim a eletronegatividade para gases nobres. Em ensino médio, a gente adota aquela escala que não está definida para gases nobres, que é a escala de eletronegatividade de Pauling. Tá bom? Outra propriedade é a eletropositividade, acabamos de citar aqui também. Então, a eletropositividade é a tendência natural a ceder elétrons. Guarda assim, ó, eletronegatividade, tendência a ficar negativo. Para isso, atrai elétrons. Eletropositividade, tendência a ficar positivo. Para isso, cede elétrons. Tá? Então, vem para cá a nossa eletropositividade, contrário da eletronegatividade. Tem uma última propriedade das 5 principais que a gente aborda em ensino médio, que é a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. É a energia envolvida quando você tenta adicionar um elétron a um átomo isolado na fase gasosa. Ok? Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Tem autor, que eu gosto muito dessa definição, que diz que a afinidade eletrônica é a medida do quanto o átomo gosta de receber elétrons. Se ele gosta muito, ele vai liberar muita energia, vai ficar muito estável com isso. Se ele não gosta tanto, ele vai liberar pouca energia, podendo até absorver energia. Quer ver? Imagina um elemento do grupo 17, o antigo 7A, né, o halogênio. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se tu der um elétronzinho para ele, ele vai completar e vai ficar com 8. Ele vai ficar feliz pra caramba com isso, porque vai estabilizar. É como se fosse a última figurinha para completar o álbum, sacou? Né? O cara tá com um bolão de figurinha repetida. Certo? Fala assim, ó, me dá a última que está faltando para completar o meu álbum e toma esse bolão. Certo? O que acontece? Ganhou o último elétron para completar a camada de valência, liberou energia para caramba. E o cara que é do grupo 16, do 6A, né? O calcogênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência e faltam 2. Se você der um elétron para ele, ele não estabiliza como o halogênio, porque ainda fica faltando um. Você tem que dar um segundo elétron para ele. Como a gente mede a energia envolvida quando você adiciona um elétron por vez, deu um elétron para o calcogênio, não ficou tão estável assim, porque falta um ainda. E se o cara é do grupo 15, do antigo 5A, tem 5 elétrons na camada de valência, faltam 3. Se tu der um para ele, ainda vão faltar 2.
Está longe de estabilizar. Percebe que quando eu me afasto do halogênio, a minha afinidade eletrônica diminui? Certo? Gente, é muito comum a galera confundida. Deixa eu marcar aqui a afinidade eletrônica, tá? Lembrando, a afinidade eletrônica, eletronegatividade, estou marcando com asterisco aqui, eletropositividade, não estão definidas para gases nobres. Beleza? Estão definidas nas escalas que a gente usa para ensino médio. Lembra bem disso. Bom, só para finalizar, muita gente confunde essas propriedades. Sabe por quê? A eletronegatividade e a eletropositividade medem tendências, vontades, características. A energia de ionização e a afinidade eletrônica medem quantitativo energético para que essas tendências se realizem ou não. Sabe o exemplo que eu costumo dar? Estamos no mercado de elétrons, certo? O Jeff é um vendedor de elétrons. Se eu vendo elétrons, a moeda nesse mercado é energia. A energia que você me paga para tirar o meu elétron é a minha energia de ionização. Agora, o Jeff é um comprador de elétrons. A energia que o Jeff te paga, que o Jeff libera para ganhar o teu elétron, é a afinidade eletrônica do Jeff. Percebeu? Então, se eu estou comprando elétrons, a energia que eu te pago para ganhar o elétron é a minha afinidade eletrônica. Se eu estou vendendo elétrons, a energia que você me paga para tirar o meu elétron é a minha energia de ionização. Beleza? E aí a gente pensa, quanto maior a tendência a atrair elétrons, mais energia se libera quando esse elétron chega. Quanto maior a tendência a atrair elétrons, mais difícil é tirar. Se eu tenho tendência a atrair elétron, vai ser muito difícil tu conseguir tirar um elétron meu. Aí você pensa nas tendências para ver se essas energias são altas ou baixas. Beleza? Fizemos uma revisãozão aqui de propriedades periódicas para voltar à questão agora e chegar no gabarito. Tá? Vou te mostrar que às vezes a gente consegue chegar ao gabarito mesmo sem saber se a opção que foi assinalada está certa ou não. Jeff, como assim eu chego no gabarito sem saber se está certo ou não? Calma, a gente vai chegar lá. Voltando aqui, olha só. Gases nobres com número atômico baixo, hélio e neônio, têm potencial de ionização mais baixo. Lembra que o potencial de ionização cresce para cá? A energia de ionização? Então, os de número atômico mais baixos têm energia de ionização mais alta. A primeira afirmação, falsa. Segunda afirmação, a partir da análise das propriedades dos elementos, é correto afirmar que a afinidade eletrônica do neônio é maior que a do flúor. Acabamos de falar que no ensino médio, a afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade não estão definidas para gases nobres. Então, eles não entram na comparação. Não são nem os maiores, nem os menores. Eles não participam. Então, já está errado aqui, se você considerar no ensino médio. Tá? Se você pensar em nível superior e tiver que fazer uma comparação, ok, vamos olhar os outros. Tá? O fósforo apresenta maior condutividade elétrica que o alumínio. Gente, alumínio é metal, fósforo é não metal. Uma das características principais dos metais é justamente ser bom condutor de corrente elétrica. Como é que o fósforo vai ser melhor condutor de corrente elétrica do que o alumínio? Errado de novo. A primeira energia de ionização do argônio, que é um gás nobre, é menor que a do cloro. Gente, o argônio está na mesma linha do cloro. Olha o argônio aqui, ó. Olha o argônio aqui, olha o cloro. Tá? A energia de ionização aumenta à medida que eu vou para a direita. Então, o argônio tem raio menor que o do cloro, consequentemente, o elétron que vai sair está mais próximo do núcleo. E um detalhe, a última camada do argônio está completa, está estável. A resistência para perder esse elétron, ó, é altíssima. Então, ele errou nas 3 afirmações que ele fez. Beleza? Voltando aqui, falsa, a letra B também. A letra C, ele faz uma curiosidade, né, acerca dos nomes de novos elementos, né, que foram homologados recentemente, 2016, pela IUPAC. 4 novos elementos da tabela periódica foram batizados no dia 8 de junho de 2016 pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC. Produzidos artificialmente, nihônio, símbolo NH e elemento de número atômico 113, homenageia o Japão, já que é uma variação do nome do país em japonês. Já o moscóvio, símbolo MC, e elemento com número atômico 115, lembra a região de Moscou, na Rússia. Tenesso, símbolo TS,
e elementos de número atômico 117 é uma referência ao estado de Tennessee, nos Estados Unidos. E organessônio, símbolo OG, e elemento com número atômico 118, presta homenagem ao cientista russo Yuri Oganessian. Jeff, e aí? Eu preciso saber, né, quais são os critérios e quem foi homenageado, qual região foi homenageada na hora de dar nome de um elemento químico para resolver essa questão? Sinceramente, não. Vamos deixar essa aqui de stand-by? Vamos deixar essa letra P em suspenso? A letra C, desculpa, suspensa? Porque tem tudo para estar certa, mas eu não tenho certeza ainda. Faz sentido o que foi escrito ali. Os elementos têm, de fato, esses números atômicos. Olha aqui, ó. Olha o tenesso, 117, o ganessônio, 118, o moscóvio, 115 e o nihônio, 113. Ele falou isso. Se é exatamente essa homenagem, eu não sei. Desconfio que sim. Mas vamos olhar o resto, tá? Essa aqui, ó. Stand-by. Entre os elementos de símbolo Al, alumínio, metal, P, fósforo, não metal, Rb, Ar e Na, tá? Rb, rubídio, Ar, argônio e Na, sódio. O de menor raio e maior energia de ionização é o Na. Gente, Na é metal, metal alcalino, grupo 1 da tabela periódica, tem um elétron na camada de valência, passa a vida toda querendo perder esse elétron. Por quê? O Na tem número atômico 11, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Certo? Tem um elétron na camada de valência. Se perder esse elétronzinho aqui, a última camada passa a ser a segunda, completinha, com 8 elétrons e estável. Então deve ser muito fácil para o sódio perder esse elétron. Como é que ele vai ter maior energia de ionização? Menor raio, ele está na mesma linha que o alumínio, gente. Olha aqui, ó, o alumínio aqui, o sódio aqui. Olha o fósforo aqui. O sódio tem o maior raio de todos. Olha para onde o raio cresce. Para a esquerda. Então está tudo errado que ele afirmou aí a acerca do sódio. Certo? Voltando aqui, mais uma letra D aqui, falsa. Letra E. Comparando-se as características de metais e de não metais situados em um mesmo período da tabela periódica, é correto afirmar que os átomos de metais têm menores tamanhos. Gente, olha para onde cresce o raio. Para a esquerda, onde é que estão os metais na tabela periódica? Justamente na esquerda. Metais alcalinos, alcalino-terrosos, metais de transição, todos aqui, transição interna, os de baixo, chamados também de terras raras, inclusive alguns metais que estão aqui, ó, tem uma escadinha aqui que separa metal de não metal. Tudo isso aqui seria metal, ok? Então, para lá o raio aumenta. Ele está dizendo para a gente que os metais, né, têm menores tamanhos, eles têm maiores raios. Maior eletronegatividade? Mentira, a eletronegatividade é caráter ametálico, é característica essencial dos ametais. Maiores energias de ionização? Não, menores energias de ionização. Então, certamente, essa letra E está falsa, como a gente desconfiava, mesmo que eu não saiba se a letra C está corretinha ou não, a gente consegue marcar como gabarito, sem dúvidas, letra C. Beleza, gente? E aí, gostou do vídeo? Mereci teu like aqui? Mereci que você divulgue esse vídeo para os seus amigos, para vocês estudarem agora para a Estadual de Roraima ou para outros vestibulares, porque essa questão é bem bacana, faz uma revisão bem legal acerca de propriedades periódicas. Se eu mereci, dá essa moral aqui, ó, divulga esse vídeo para os seus amigos, diz que tem uma revisão bacana aqui de propriedades periódicas, tá? Que todo mundo vai conseguir entender direitinho isso aqui. E se não entendeu, posta nos comentários desse vídeo que eu explico de novo. Não tem problema, só preciso que você participe para a gente conseguir colocar isso em prática. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção e paciência de todas e todos. Um forte abraço, sucesso para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!